Bom dia, paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu tô meio sumidinha aqui, né? Mas são por alguns motivos, né? Glória a Deus. Deus nos presenteou com mais um dia na presença dele, né? Nesta manhã maravilhosa. Para você que caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, né? Deixe seu like, compartilha com mais amigos. E vamos para a palavra de Deus. E antes, um feliz ano novo a todos. Sejam muito bem-vindos. Amém? Bom, tem uma palavra nesta manhã que Deus me trouxe e eu gostaria de compartilhar com vocês. Lá em Números 14, eu vou ler o versículo 2 e aí eu vou dando as pausas para a gente conversar, refletir nessa palavra. Então, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Vamos refletir até aí, irmãos, por enquanto. Então, uma palavra que veio no meu coração assim, acerca do Egito, acerca desse tempo que as pessoas que estavam no Egito, né, foram para o deserto, porque existia uma promessa da parte do Senhor para a vida dessas pessoas, né? Porém, nesse meio tempo, nesse meio do processo, as pessoas começaram a se cansar, começaram a se questionar com Moisés, né? O porquê isso, porquê aquilo, né? E aí eles passam a querer voltar para onde eles estavam, né? Se lá estava ruim, eles pensou, no deserto tá pior, para as pessoas querer voltar para lá. Por que que eles quis voltar para lá? É porque na mente deles eles estavam insatisfeitos. Insatisfeitos, grava isso com vocês, insatisfeitos. Então o que me chamou a atenção é que nos dias de hoje não é nada diferente. Tantas pessoas insatisfeitas com o processo que está acontecendo. E muitas das vezes são processos difíceis, muitas das vezes são processos árduos, mas que são necessários, que somente Deus, somente o Senhor tem poder para trazer a transformação, para fazer acontecer, né? E aí as pessoas se pegam muito nesse questionamento. Ah, era melhor a gente ter vivido aquele tempo era bom, ai, quem dera pudesse voltar. E fica nessa questão, né? Mas por quê? O processo tá árduo, o processo tá difícil, o descontentamento grita, né? Então com esse povo não foi diferente. Eles passaram a murmurar por muito tempo, né? Existia uma promessa que está lá na palavra do Senhor, né? Lá no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. Então existia uma promessa para esse povo, e essas pessoas estavam ficando cegas, elas estavam descontentes, elas estavam rodando, girando no deserto, e esse tempo, que poderia ter sido mais rápido, esse tempo se prolongou por mais tempo, né? E essas pessoas tudo reclamava, nada estava bom, né? E então, se a gente lê, meus irmãos, lá no versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra,
porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse: os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. Irmãos, olha só que forte, né? Ah, meus queridos, muitas vezes vocês estão passando por um processo. Nós estamos passando por um processo tão difíceis que Deus, ele traz milagres, ele traz o maná, ele traz tudo no nosso deserto, e o que nós fazemos? Nós murmuramos por causa a gente não está satisfeitos, né? A insatisfação, essa que é a palavra. Por causa da insatisfação, nós nos pegamos murmurando por tudo, mesmo Deus dando sinal para essas pessoas, né? Fazendo sinais, milagres, coisas lindas, querendo ou não, era milagre lindo. Ainda assim, essas pessoas se voltaram contra Deus, né? E isso é muito triste. Conosco, nos dias de hoje, não é diferente. Quantas pessoas acabam saindo da presença do Senhor, porque aí vem as lutas e o que acontece? Vem os questionamentos, vem a murmuração e muitas das vezes nós perdemos a promessa de Deus. Por que perdemos? Porque fica tardio, né? A gente fica girando no deserto por conta das nossas murmurações e nós voltamos para o final da fila, irmãos. Então, olha só que profético, nesse começo de ano, que possamos começar diferente, né, irmãos? Que possamos entender que em meio ao deserto, o Senhor proverá o maná para as nossas vidas. Enquanto a promessa não se cumpre, enquanto a gente não chega na terra que mana leite e mel, nesse meio tempo, o Senhor trará sinais para vocês, amém? Quem recebe, o Senhor trará provisão, amém? O Senhor trará coisas para vocês, para todos nós, que irá nos suprir. E eu estou dizendo isso em todas as áreas da nossa vida, não é só o financeiro, amém? Seja lá qual for a promessa, o Senhor vai fazer, é uma promessa. Não importa quando será, não importa as circunstâncias, não importa, né? Não deixa a insatisfação entrar e você ser roubado como esse povo foi roubado. E essa insatisfação trazer esse tempo ainda mais ruim de espera, porque é um tempo ruim, né? É um tempo que você não vê muita coisa, né? E a gente fica, né, às vezes naquela agonia, mas não deixa isso tomar conta, irmãos. Não perca a bênção que já está perto de acontecer. Então, meus queridos, se nós lemos lá no versículo 15, e se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Então, olha só, irmãos, eles morreram, eles morreram. E aí, mais para frente, né, vai ter uma palavra que diz assim, lá no versículo 18: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo, deste a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente
como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Olha que forte, irmãos. Aí depois no versículo 24 fala: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei em a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Olha que forte. Muito forte, né, irmãos? Então, meus queridos, se a gente ler também, que é muito importante, lá no versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então aqui só eles conseguiram. Os outros caíram caíram no deserto como cadáveres, como está dizendo aqui. Mas os filhos de que dizeis por presa serão, porém, nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Olha que forte, gente. E os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto e se consumiram, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Amém, irmão? Só até aí. Só até aí. Só até aí, porque aí o Senhor mostrou a ira dele. O Senhor estava irado, né? Com esse povo no deserto. Então, ó, já vai aí uma lição. O Senhor não gosta. O Senhor não gosta de murmuração. O Senhor não gosta. Murmuração não combina com promessa. Entende isso, irmãos? Quanto mais murmuração, quanto mais questionamentos, quanto mais reclamação, mais distante da promessa nós vamos ficando. E a gente morre ainda nesse deserto, desfalece o espírito, fica frio dentro da igreja, aí vai distanciando de todo mundo. E aí, quando for ver, você está distante de Deus cada vez mais. Então, irmãos, fica com essa palavra, reflita depois de novo. Você vai ler lá em Números 14 em diante, lê ele inteiro de novo, releia. E pega como lição para esse comecinho de ano. É só o começo do ano. Temos tantas coisas para viver, não é mesmo? Temos tantas promessas a ser cumpridas. Talvez promessas que já era para ter cumprido já faz tempo, mas por conta das suas murmurações, você está voltando para o final da fila. Que possamos acordar, se alinhar dentro da vontade de Deus, falar: Senhor, me perdoa pelas reclamações, me perdoa, e eu quero seguir para a estrada que mana leite e mel.
para a promessa, em direção à promessa que mana leite e mel, seja ela qual for. Amém, irmãos? Fique com Deus e até mais. Fui.